Olá, o nosso grupo é formado por Lavínia Xavier, Marina Bonfim e Camila Moraes. Nós ficamos com o bloco 3 e iremos falar sobre a dengue. Vou falar um pouco sobre os sintomas e evolução da doença e alguns agravamentos. Bom, gente, a dengue ela pode variar desde uma doença assintomática, sem nenhum tipo de manifestação de sintomas, até quadros graves com hemorragia, choque, podendo até causar morte. Normalmente, o primeiro sintoma da dengue é a febre alta, de 39 a 40 graus. De início repentino, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e erupções cutâneas. Também é comum ocorrerem náuseas e vômitos que resultam em perda de peso. Na fase febril, é difícil diferenciar a doença de outras enfermidades, por isso é importante a gente consultar sempre o nosso médico em caso de suspeita. No período de diminuição ou desaparecimento da febre, a maioria dos casos evoluem para uma recuperação e cura da doença, mas algumas situações podem evoluir para formas mais graves da doença, apresentando alguns sinais de alarme, como dor abdominal intensa e contínua, dor quando o abdômen é tocado, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, sangramentos de mucosa, principalmente nariz e gengiva, letargia ou irritabilidade, também pode ter hipotensão postural, pode ocasionar também hepatomegalia, que é o aumento do fígado, o aumento progressivo do hematócrito. Então, nesses casos mais graves, esses sintomas resultam em choque, que acontece quando um volume crítico de plasma é perdido. Os sinais desse estado são pulso rápido e fraco, diminuição da pressão, extremidades frias, pele pegajosa e agitação. Alguns pacientes ainda podem apresentar manifestações neurológicas como convulsões e irritabilidades. O choque tem a duração curta e pode levar a óbito em 12 a 24 horas ou a recuperação rápida após a terapia de antichoque apropriada. Como vemos no slide, a dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, conhecido popularmente pelo mosquito da dengue, o qual também é responsável pela transmissão da zika e chikungunya. Normalmente, o Aedes aegypti pica no início da manhã e no final da tarde, uma vez que possui hábitos diurnos. É um mosquito muito adaptado ao ambiente urbano, portanto pode ser encontrado facilmente no interior das residências, principalmente em locais escuros como atrás de armários e sofás. Somente a fêmea do mosquito pica os humanos, sendo ela a responsável pela transmissão do vírus. O vírus causador da dengue é o gênero Flavivírus. No Brasil, existem 4 sorotipos virais diferentes da doença: DEN 1, DEN 2, DEN 3 e DEN 4. De acordo com o Ministério da Saúde, cada pessoa pode contrair os 4 sorotipos da doença, e a infecção por um sorotipo garante a imunidade para ele. A forma mais eficiente de combater a dengue é evitar a proliferação do Aedes aegypti a partir da eliminação de focos de água parada, já que funcionam como criadouros. No entanto, essa estratégia requer uma colaboração entre Estado e comunidade, cabendo ao Estado a manutenção dos espaços públicos e a conscientização da população, enquanto a comunidade é responsável por verificar diariamente possíveis focos do mosquito em suas residências, como em vasos de plantas, garrafas vazias, pneus, enfim, qualquer tipo de recipiente que possa armazenar água. Como medidas complementares, são recomendados o descarte correto do lixo, em sacolas fechadas e longe do alcance de animais, e o uso de repelentes, inseticidas, mosquiteiros, telas de proteção em janelas e portas e o uso de roupas com mangas compridas durante o dia. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a vacina contra a dengue. Vamos lá. Para a gente entender um pouco melhor a importância da vacina contra a dengue e como ela funciona no nosso organismo, eu vou começar falando um pouco sobre a imunidade em relação à dengue. Vários estudos mostram que quando uma pessoa tem dengue, ela adquire uma proteção em longo prazo contra o sorotipo que causa a doença. E isso apoiou a possibilidade de uma vacina contra a dengue, já que é possível estimular uma resposta duradoura. No entanto, a infecção por um tipo de vírus fornece apenas a imunidade de curta duração para os outros 3 sorotipos da doença. E isso não é muito bom,
pois, como vimos, existe uma associação entre infecção prévia com dengue e evolução grave no caso de uma reexposição. Com o reconhecimento de que todos os 4 sorotipos são capazes de induzir febre hemorrágica, o ideal é que uma vacina contra dengue produza imunidade duradoura e protetora contra os 4 sorotipos. A vacina Dengue-Vax, produzida pela Sanofi Pasteur, ela obteve a autorização da Anvisa para uso e comercialização no Brasil em dezembro de 2015, e ela já estava disponível para uso e tinha sido liberada na comercialização dela no México e nas Filipinas. Ela é uma vacina tetravalente, recombinante e atenuada. Ela deve ser administrada por via subcutânea em 3 doses, com intervalo de 6 meses entre cada dose, para indivíduos com idade entre 9 e 45 anos. Que moram em áreas endêmicas. E a vacina ela também deve ser administrada apenas em indivíduos com história de infecção prévia por dengue. Ela é a única vacina aprovada no mundo que demonstrou segurança e eficácia na prevenção dos 4 sorotipos da dengue. As ações adversas mais comuns ocorrem nos 3 primeiros dias após a aplicação e incluem dor de cabeça, dor no local da aplicação, mal-estar e dor no corpo. Pode ocorrer febre também até os 14 primeiros dias após a aplicação. Agora, falando um pouco das contradições, essa vacina ela não pode ser administrada em pessoas em doença aguda ou em quadro febril agudo, como por exemplo com sintomas de infecção respiratória viral. Também não deve ser aplicada em pessoas com imunidade comprometida, seja por infecção, por HIV, câncer ou tratamento com imunossupressor, e nem em mulheres grávidas ou amamentando. Em 2018, a Anvisa mudou a bula da vacina contra a dengue, determinando que ela seja administrada apenas em pessoas com história de infecção prévia por dengue. Isto é, a vacina ela é contraindicada a pessoas sem história da doença. A vacina ela não pode ser usada em crianças abaixo de 9 anos pela eficácia dela, que foi menor a 34-36%. A vacina nas crianças, abaixo de 9 anos, também ela foi associada a um risco elevado de infecção grave, com a necessidade de hospitalização entre 1 a 2 anos após a última dose. Então, devido a esses resultados ruins de eficácia, a vacina não foi aprovada nessa faixa etária. Informações da própria Secretaria de Saúde do Ceará, contendo dados atuais atualizados e analisados do dia 19/4 de 2021, observou-se uma baixa incidência de casos confirmados da dengue, quando comparadas com o período do ano anterior. No atual mês que nos encontramos, em relação ao ano anterior, era notório para os pesquisadores a alta no número de casos com grande incidência epidemiológica no mês de abril. Está sendo totalmente diferente, com resultados positivos e baixos para o contágio do Aedes aegypti. Em outra análise, foram citados Fortaleza, Norte, Cariri, Sertão Central, Litoral Leste e o estado do Ceará ao todo. Nisso foi possível ver de forma mais detalhada o número de casos confirmados notificados e verifica-se uma baixa menos a cidade de Tianguá, que se encontra com casos em média entre 100 a 300 casos por 100 mil habitantes. Olá, o nosso grupo é formado por Lavínia Xavier, Marina Bonfim e Camila Moraes. Nós ficamos com o bloco 3 e iremos falar sobre a dengue.